Quero saudar os irmãos com a Santíssima Paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Gostaria de ler a palavra de Deus. Meus irmãos, se encontra no livro de Mateus, capítulo 25. O tema da pregação é a volta de Jesus, ou seja, a vinda de Jesus que está mais próxima. Amém? Então, Mateus 25 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora eu vou ler aqui a palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Vou ler agora Romanos 13, 11. Acompanha aí na sua Bíblia. Romanos, capítulo 13, versículo 11, que está escrito assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz, aleluias, que ali havia 10 virgens. Havia 10 virgens. Então, as 10 virgens era igual, as 5 era igual, as 10 virgens era igual. Louvado seja o nome do Senhor. Era igual a outra. Só que 5 estava preparada e 5 estava despreparada. Só que era igual, era. Louvado seja o nome do Senhor. E então, só que todas dormiram, tosquenejaram, dormiram. As 10 dormiram todas. Só que veio à meia-noite, veio o noivo a buscar aquelas 10 virgens. Só que encontrou dormindo. Só que 5 estava com azeite. Estava com reserva de azeite nas candeias. E 5 não estavam. Aí houve o clamor, dizia, aí vem o esposo. E aquelas 5 virgens saiu ao encontro do esposo. Chegando ao esposo, apresentou suas vasilhas, estava com azeite, que é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquelas 5 que não estavam preparadas, sem o azeite, sem a reserva, foi também. Perguntou para as 5, nos vende do seu azeite? E aquelas 5 que estavam preparadas, falou que não. Antes vá lá e compre, assim como nós temos. Então aquelas 5 saíram para comprar. Só que quando voltou, a porta se fechou e aquelas 5 virgens que estavam preparadas subiu com o noivo. Né? E ele fala que não conhece, não vos conheço. O que quer dizer com isso, meus irmãos? Jesus está voltando. A vinda de Jesus está próxima.
Lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz: conhecendo o tempo. Conhecendo o tempo, Paulo falou naquela época, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos muitos anos atrás. Aleluia. O Senhor quer saber com você, aleluia, se você está preparado, se você não está preparado, como está a comunhão com você com Deus, o diálogo, se você está buscando ao Senhor, está meditando, está se preparando, está guardando azeite na candeia, na vasilha, aí de calabachai. Aleluias! Oh Deus, glória a Deus. Como está sua posição? Como está sua comunhão com Deus? Nesse momento, Deus fala contigo agora. Ou você deixou os problemas tomar conta da sua vida? Você perdeu o foco, perdeu a essência. Que antigamente você via Deus falar, ia na igreja, se alegrava, louvava, glória a Deus. Você viu Deus operar, Deus curar o coxo, todos os sinais de toda a sua vida. E já faz 20 anos ou mais que você serve ao Senhor, mas eu fui batizado tal. Eu, no caso, fui batizado 14 de julho de 98, quando eu aceitei o Senhor como Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. Só que o inimigo não respeita tempo de crente. Você pode ter 30, 40, 50. Mas Deus pergunta como está você hoje, a sua casa espiritual. Aleluia. Por quê? Louvado seja o nome do Senhor. O que muda o homem, muda a mulher de dentro para fora, não de fora para dentro. É o coração, é lá. Então não perca a unção. O azeite é a palavra de Deus. O azeite é o Espírito Santo de Deus. É a comunhão de você buscar, você está falando com o Senhor, está louvando, está agradecendo. Não olhando para as críticas, não olhando para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Se você olhar para trás, você vai se transformar numa estátua de sal, assim como a mulher de Ló. Os anjos tiraram a mulher de Ló e sua família e falaram: a cidade vai ser destruída. Mas não olhe para trás. Só que a mulher de Ló olhou para trás, transformou numa estátua de sal. Porque o coração dela estava preso nas coisas materiais, não em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te abençoar. Não é pecado ter bens, nada, mas você não pode se apegar, deixar as coisas em primeiro plano, em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser Jesus. Ele é tudo. O Senhor fala assim: buscar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O que você precisa, o que você necessita, Deus vai acrescentar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 37 fala também: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, que ele cuidará de vós. Então, como é que está a sua casa espiritual? Será que você está que nem aquelas 5 virgens prudentes, tinha o azeite, tinha a reserva na lamparina, para quando o noivo chegar, te encontrar? Porque naquele dia e hora, ninguém sabe, diz a palavra do Senhor. Nem os anjos do céu, mas só o Senhor sabe o dia que vem buscar a tua igreja. Então o Senhor manda falar para você que há uma preparação, se prepara, porque o mundo jaz do maligno. As coisas, os sinais estão aí, as profecias, a natureza desenfreada, lugar que é para esfriar, esquenta, lugar que é para esquentar, esfria, calor intenso, chuvas, alagamentos, guerras, rumores de guerra, tudo aí está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus que a igreja ainda está na terra. Mas quando Jesus buscar a igreja, o Espírito Santo vai levar para os ares a noiva se encontrar. Aleluia. E vamos subir com ele. Porque estamos na terra como peregrinos, estamos aqui de passagem, não somos daqui. Somos do céu, cidadão dos céus. Então se prepare, meu irmão, prepare, minha irmã. Medita, busca. Busca ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor prometeu, fez uma promessa para mim e para você. Ele falou que vai para o céu, preparar lugar lá no céu, cidade santa. Ele falou: vou preparar lugar, falou para o discípulo, e onde eu estiver, estejai vós também. Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, estamos de passagem, somos como peregrino. Ah, mas como assim? Não estou entendendo, mas eu estou no mundo, não estou no céu. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos filhos de Deus, estamos de passagem.
Porque o Senhor quer na sua vida mais santidade, mais busca, renúncia. O Senhor falou, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o Senhor ainda fala, renúncia. O que é renúncia? O Senhor falou assim, se aquele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Renúncia é você deixar seus deleites, seus prazeres, suas vontades e submeter à vontade de Deus, o querer de Deus, obedecer a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, colocar em prática, ser obediente. Porque só entrarão no céu aqueles obedientes. O desobediente não entra. É obedecer a palavra, viver a palavra. O mandamento do Senhor não é pesado, ele é leve. Mas temos que colocar em prática e meditar, e estarmos em vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor manda despertar. Desperta tu que dorme, que Cristo te esclarecerá. Então, meus irmãos, tem as 10 virgens. 5 era igual e 5. As 10 era igual. 5 tinha azeite, 5 não tinha. As diferenças. Assim como a parábola do joio e do trigo. Está lá no livro de Mateus também. Não me fale memória, o Marcos. Aleluia, que o trigo e o joio é igual. O Senhor plantou numa lavoura, uma plantação de trigo. Plantou lá. E o Senhor plantou, que é o Senhor Jesus. Só que passando o tempo, o trigo cresceu. E no meio do trigo, nasceu o joio e cresceu junto. E o joio é igual ao trigo. Aí chegou o discípulo e falou para o Senhor que plantou, da lavoura, dono da lavoura. Senhor, o senhor não plantou trigo? Eu plantei. Como é que nasceu o joio? Quer que vamos lá e arrancamos? O Senhor falou, não, deixe que ambos cresçam juntos. Que no dia da colheita, deixe que ambos cresçam juntos, que no dia da colheita eu vou separar. O trigo eu coloco no celeiro do meu pai, que é a boa semente. E o joio vai para queimar. Então o Senhor está falando, o trigo e o joio é igual. Só que o trigo é de boa qualidade, o joio é mato, serve para queimar. E naquele dia ele vai separar as ovelhas dos bodes. Os que causam escândalos, que faz isso, aquilo, que não obedece à palavra, que não leva nada a sério, que brinca com as coisas de Deus, e vão ter um preço. Não seja esse, seja o escolhido. O Senhor nos escolheu para pregar a tua palavra, para falar da salvação. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então esse alerta, a volta de Cristo está próxima, está aí, no piscar, no abrir e piscar de olhos. Assim como o Oriente sai do Ocidente, está escrito, assim será a vinda do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Embora muitos não acreditem na vinda de Jesus, mas já passaram mais de 2000 anos e nada aconteceu, mas o sinal está aí. Ele prometeu, ele é fiel, ele é justo, ele vai vir. Jesus falou que o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Então não fica desapercebido. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o teu noivo. Eu deixo essa alerta que Deus possa abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora vamos fazer uma oração aqui para o seu lar, para a sua família. Amém? Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa nossas dívidas, assim que nós perdoamos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal. Teu é o reino, a majestade, a honra, a glória e o poder. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu intercedo por ti, meu Pai, em favor da minha irmã, do meu irmão, dessa pessoa que está passando por problema, por prova, meu Pai. Eu não sei porquê, mas o Senhor vem entrar no lar, na vida de cada um dos corações, meu Pai, venha mudar o lar, a família, venha libertar, venha transformar, venha batizar com teu Espírito Santo, meu Pai, venha despertar aqueles que estão dormindo. Louvado seja o nome do Senhor, venha acordar, venha levantar, venha despertar, meu Pai, venha ajudar, venha restaurar, venha fortalecer, venha curar as enfermidades, venha dar saúde, no nome de Jesus, para que seu nome seja glorificado e abençoe todos e ajude e levante os decaídos e dê vitória. Assim agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?